Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 12 de maio de 2025. Vamos falar de Pokrovsk hoje. Estávamos falando em território russo no vídeo anterior, agora vamos falar de combates no território ucraniano, região de Pokrovsk. Um ataque noturno, surpresa ucraniano na região de Pokrovsk, quando os russos estavam no melhor do sono dentro de buracos, ou melhor, dentro de trincheiras. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com você para inscrever-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Muito obrigado. Muitos confrontos nessa região. Pokrovsk é a região mais intensa em confrontos. É uma região que eu diria mais perigosa, não quer dizer que as outras não são, mas ela torna-se mais perigosa justamente pela quantidade do número de combates, do número de artilharia, de fogos de artilharia, de drones dos russos contra a Ucrânia, porque tudo é concentrado ali. E da Ucrânia também em contrapartida contra os russos, ou seja, é um volume muito grande, então o risco é muito grande. A pessoa pode vir a perecer sem querer, porque um míssil atingiu, um tiro de artilharia que ele não sabia que vinha vindo, ele estava ali no momento errado e aconteceu o pior. Mas então, aproveitando-se da escuridão, as forças ucranianas lançaram ataques, mais de um ataque noturno, mas na região ali, e perto da cidade de Upsenivka, né? E esses ataques ousados, eles já prepararam o cenário para um esforço rápido, coordenado, para romper a posição russa no flanco. O objetivo das forças russas nesta área é derrubar as posições ucranianas ao sul de Novoserhivka, cortando a sua logística. A captura dessa área, se os russos conseguissem, permitiria aos russos ampliar sua cabeça de ponte e proteger a sua logística, estabelecendo defesas estáveis ao longo do rio Solona, explorando a parte mais vulnerável da defesa ucraniana para cortar a logística ucraniana. As forças russas, então, elas estavam tentando se infiltrar em casas que estavam ao redor, vamos dizer assim, na região de Upsenivka, de Novoserhivka, que fica na região de Upsenivka, de Novoserhivka, que isso posicionaria os combatentes russos ao longo da principal estrada de suprimentos ucranianos para Upsenivka. No entanto, os ucranianos avaliaram isso e, por causa disso, fizeram esse ataque surpresa à noite. Devem ter estudado o que estava acontecendo. Acho que os sentinelas devem ter dormido, cochilado, e não tinham drones suficientes para verificar a aproximação dos ucranianos, e aí tiveram que sair correndo, né? Os ucranianos têm usado para posicionar a sua infantaria, eles estão posicionando atrás de duas pontes próximas ao rio Solona, a partir de Novoserhivka, ali onde os russos estavam querendo pegar, né? Além disso, as colinas ao norte de Novoserhivka estão em uma atitude elevada. Então, o controle russo da vila também permitiria impor o controle de fogo sobre as estradas de terra para Upsenivka nos campos, o que forçaria as forças ucranianas a se retirarem. As principais desvantagens táticas das forças russas, no entanto, que não é só naquela região, mas em grande parte do teatro de operações, são a logística, e que está muito precária devido à falta de infraestrutura adequada para mobilizar e também eles estão com menos tropas mecanizadas, ou seja, tropas de blindados. Isso ocorre porque a ponte que conecta a cabeça de ponte russa em Upsenivka com suas posições de retaguarda foi destruída durante o combate, forçando-os a conduzir todo o ataque a pé, ou seja, a Ucrânia propositadamente destruiu essa ponte. Então as forças russas precisariam atravessar grandes campos, né, que seriam as estepes ucranianas ali, e ficariam expostos.
e aos drones ucranianos, a vigilância dos drones de reconhecimento que acionariam imediatamente, como fizeram a artilharia e também aos drones de assalto. E ficam expostos já a partir de 50 metros do rio Solona, que tem uma largura parecida com isso. Para chegar ao Novo Serhilka, mas a vigilância ucraniana das pontes obriga a tentar travessias mais lentas através de pântanos, aumentando o risco de serem vistos pela Ucrânia. Essas condições tornam o sucesso improvável, já que drones ou batedores ucranianos podem avistá-los rapidamente, permitindo o rápido envio de reforços mecanizados por meio de estradas pavimentadas próximas ali naquela região. À noite, poucos minutos após o grupo de assalto russo ter sido detectado perto do rio Solona, que estava tentando se aproximar de posições ucranianas, isso prejudicou os ataques que tinha algumas isoladamente, alguns russos infiltrados. Então, ela permitiu que as tripulações dentro dos carros, tinha alguns blindados, né, utilizassem o poder de fogo de seus canhões automáticos de 30 milímetros, cuja munição e cadência de tiro mais destrutivas, dizimaram as unidades de infantarias russas. No caso, esses blindados eram blindados ucranianos, porque os russos estavam tentando se aproximar a pé. Então isso fez com que a Rússia tivesse pesadas perdas, também elevou a destruição de um depósito de munição que os russos estabeleceram na região de Novo Serhilka, não na cidade, é claro, tornando-os incapazes de suportar confrontos prolongados com armas de pequeno porte. Isso criou as condições perfeitas para o contra-ataque ucraniano pela manhã. À medida que os BTRs adicionais chegavam com vários esquadrões de infantaria, desmontavam e se engajavam em fogo de armas de assalto com as unidades russas, que foram todas suprimidas. O que é mais surpreso, assim, né? Eles estavam ali naquela linha de frente com muito pouca munição. Tem gente que só tinha a munição do que tinha dentro da arma, naquele pente dentro da arma. E quem tinha muita munição tinha um pente sobressalente apenas. Ou seja, a situação ali para os russos era muito crítica. Eu não sei se a Ucrânia teve essa informação, que resolveu fazer essa manobra, esse ataque contra as posições russas agora na madrugada, né? E à noite também, que foi uma coisa... acabou a munição deles, né? E os que não se entregaram foram mortos. Dado que o ataque foi estragado, prontamente os ucranianos aí contra-atacaram contra os russos, né? Limparam a zona cinzenta, forçaram os russos a recuar devido a perdas muito pesadas e a incapacidade de avançar, sofrendo mais uma falha em melhorar suas posições no flanco ocidental de Pokrovsk. No geral, os russos apostaram em uma operação arriscada para chegar ao Novo Serhilka, e não sei como é que eles foram, né, com tão pouca munição, e cortaram a logística ucraniana, chave para a expansão de suas posições no flanco ocidental de Pokrovsk, ou seja, fracassaram, né? Um negócio muito mal organizado, logística ruim, sem munições, na realidade eles foram simplesmente rapidamente eliminados pelas forças ucranianas. Os russos entendem que para conduzir a sua ofensiva principal em direção a Pokrovsk, eles devem primeiro garantir sua logística. Eu acho que eles não estão entendendo isso. Isso é o básico para eles terem sucesso. E essa logística é importante em qualquer região, não só da cidade, como das vilas de Pokrovsk, mas em todo o teatro de operações. E é por isso que eu acredito que eles, depois dessa derrota, onde foram eliminados muitos soldados russos, é que eles vão persistir contra os ataques e os intensificarão. A Rússia, em função disso, ela teve 393 baixas nessa operação, onde a Ucrânia acabou atacando de surpresa e eliminando um pelotão da Rússia que se aproximava, pelo menos tentava ser furtivo, mas foi eliminado todo ele. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, eu conto com você. Dê o like, inscreva-se no canal, porque aqui você viu a verdade. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil.
paz e bem, paz para toda a humanidade.